casa. Percebi que está faltando alguma coisa aqui. Eu não estava conseguindo pregar com essa linha. A letrinha pequenininha, bem pequenininha. Essa, a letra da sua grande? Eu acho, né? Eu esqueci em casa. É maior do que essa aqui. Vê se não é. Obrigada, meu. Gente, nós vamos para a palavra de Deus. Ouvir o conselho que Deus quer falar com a gente. Glória a Deus. Ó, lá no livro de Mateus, lá no livro de Marcos 12, versículo 30. Acharam aí? Marcos 12, versículo 30. Pessoal, olha o que está escrito aí. Presta bem atenção. Jesus está falando aqui, ó. Deus, né? Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Vamos dar uma paradinha aqui? Vamos dar uma paradinha aqui. Eu acho que eu estava falando com alguém. Foi uma pessoa que eu estava conversando ontem. Ah, foi um pastor. Foi um pastor que eu estava conversando ontem. Um irmãozinho aí, pastor. Né? Que eu estava conversando com ele ontem. E ele estava falando que eu não sabia, né? Engraçado, né? Ele sempre está passando por aqui, sempre está falando comigo, mas eu não sabia que ele tinha ficado viúvo. Eu conheci a esposa dele. Eu gostava da esposa dele, a esposa dele era legalzinha. Ela sempre passava, falava comigo. Mas já tinha um tempinho que eu não via ela por aqui. Mas, sei lá, ele disse, né? Estava viajando, fez cá para lá e para cá. Mas aí ele estava falando que ele ficou viúvo. Vai fazer 2 anos já. Já tem bastante tempo, fazer 2 anos. Aí ele estava falando que ela foi enferma, né? E ela faleceu. Então, a gente estava falando sobre o amor. A palavra de Deus diz, não é amor de casal não, tá? É em geral. A palavra de Deus diz o amor de muitos nesses últimos dias se esfriaria. E a gente, estamos vendo aí que é difícil você achar alguém que ame alguém de verdade. Não estou falando de casal não, gente. Estou falando de amor. Amor em geral, entendeu? Amor de pai, mãe, filho, colega, amigo, entendeu? Que a palavra diz que existe amigos que é mais chegado do que o irmão, entendeu? E a gente estava falando sobre isso, a gente puxou esse assunto, porque ele estava falando que a mulher dele, quando estava no hospital, né? E havia muitas coisas lá que o pessoal faz esse. Não estamos julgando, né? Não é todos que são assim, mas tem alguns médicos são carinhosos com os pacientes, fazem o negócio do namoro, tem outros que fazem as coisas de qualquer maneira. A gente estava falando sobre o amor à humanidade, né? Como hoje em dia a gente vê mais o negócio é dinheiro, dinheiro que está mandando em tudo. Tem dinheiro, é bem tratado, não tem? Entendeu? Até no restaurante, no lugar assim, hoje em dia está assim. Se você tem condições de ir, não, senhor, senhora, pode sentar aqui. Se você não tem, está chegando de ver que você fica lá esperando para ser atendido. Não é mais aquele negócio de amor. Então, não é que não existe, não, mas o amor de muitos esfriou. E um amor que não pode se esfriar é o nosso amor por Deus, pessoal. Porque o diabo tem feito de tudo para iludir a pessoa,
com coisas daqui da terra. Tem pessoas que só pensam nas coisas aqui da terra, só não pensam no reino de Deus, não pensa em ganhar uma alma para Jesus. Não, a pessoa não pensa mesmo em colaborar em nada com a obra de Deus. É só cada um com seus próprios interesses. Mas como que a gente vai dizer que a gente ama a Deus desse jeito, pessoal? Se a gente só busca a nossa vontade, a gente não busca a vontade de Deus, a gente não procura saber qual é a vontade de Deus. Primeiro, que a vontade de Deus é que todos os homens se salvem. Segundo, a vontade de Deus é que a gente viva nessa terra colaborando com o Evangelho para ganhar alma. Porque a gente é muito bobinho, muito bobinha em matéria da palavra de Deus. Sabe por quê? Não é pecado a gente ter nossos sonhos, nosso objetivo, não é nada disso não. Mas isso não é o principal objetivo da nossa vida. Nós não viemos no mundo para isso. Por isso que Jesus falou, ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Nós viemos para ganhar almas para Jesus. Senão Jesus já teria levado. Você está entendendo? Por exemplo, eu fui batizado com o Espírito Santo. Se Deus não quisesse me levar, para que Ele não me deixa ficar deixando aqui para quê? Deus leva para cá uma vez, descansar, dar na rua de ouro. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou aqui porque Deus tem um propósito de me usar para ganhar, salvar outras pessoas. A mesma coisa é você, é cada um de nós. Nós não estamos aqui à toa. Só para comer, beber, entendeu? Construir casa, palácio, mas não sei o que, irmão, mas um dia isso tudo vai ficar para aí. Não é que não é para você não sonhar com isso, não, mas é o que você está fazendo para Deus. Ah, mas eu já construí um prédio de 3 andares, isso é para Deus. Deus não vai morar nisso, vai ganhar, é para ganhar alma para Jesus também não. Então o pessoal não está mais amando Deus como deveria amar, pessoal. A gente tem que fazer de tudo para somar com Deus, com o reino de Deus, para ganhar alma para Jesus, somar na obra de Deus. E isso não pode ser uma coisa forçada, para se agradar o pastor não pode ser não, isso tem que ser uma coisa voluntária do seu coração. A gente tem que procurar se apegar mais a Deus, buscar mais a Deus. Em primeiro lugar, pastor, como é que eu faço para amar a Deus? Ele vai falar amar, né? Amar em primeiro lugar o seu Deus. Lá no livro de João está escrito o que é amar a Deus. Aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Entendeu? Aqueles que têm as minhas palavras e cumprem, esses é o que me ama. Entendeu? Agora que aqueles que não guardam a minha palavra, esses que não me amam. Então, às vezes a gente, eu amo tanto a Deus. Mas como quando a pessoa não obedece o pai e a mãe, ela não está mostrando que ama a Deus, porque ela não está guardando os mandamentos de Deus. Quando a pessoa mente, quando a pessoa fala mal dos outros, nega o dízimo do Senhor, o marido trata a mulher pessimamente mal, mesmo Jesus está falando que não é para fazer isso. A mulher não quer ser submissa ao marido de jeito nenhum. Não buscam as coisas do reino do céu, você só está impedido com as coisas aqui da terra, não tem tempo para Deus, para ganhar uma alma, fazer nada para ganhar uma alma. Quer dizer, não tem mais, a gente vive um amor de muito esfriou, pessoal. Entendeu? E a gente não pode. A palavra diz que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Então, vamos lá no livro de... ele está falando aqui, né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, a gente precisa amar a Deus em primeiro lugar, colocar Deus acima de tudo e procurar fazer a vontade de Deus, procurar qual é a boa e agradável vontade de Deus. Você está entendendo? Aqui está mandando a gente amar a Deus acima de todas as coisas. Vamos dar um pulinho lá no... Aí a gente estava conversando, né? Eu estava conversando com esse pastor, e ele estava falando que lá na igreja dele lá, é ele também né? Aqui não, aqui tem uns irmãos, já tem, graças a Deus, um tesouro que caiu aqui nessa igreja, é um milagre. Já tem alguns irmãos que ajudam aí na obra de Deus. Mas ele estava falando lá que lá é ele que faz as coisas. Ele que faz a obra da igreja. Está fazendo o segundo andar, está muito corrido para ficar daqui para cá, porque eu tenho que fazer. Sabe por quê, pastor? Porque não tem quem faça. Hoje em dia é muito difícil achar alguém que ama a Deus, e que é assim.
se empenhar para fazer alguma coisa, para melhorar a casa de Deus, para dar uma oferta, sair para evangelizar. Tem mais isso não, o pessoal está tudo muito ocupado. Entendeu? Eu tenho que fazer isso, tem que fazer aquilo. Mas o monte não vai levar nada dessa terra. O negócio é esquisito, é estreito. Então lá no Colossenses, olha o que está escrito lá. Não tem mais pessoa que Deus, assim, é muito difícil você achar uma pessoa que realmente Deus consiga contar, sabe? Como os 300 lá de Gideão, não é muito fácil de achar, não, pessoal. Pessoal, está cada um por si, está acreditado, cada um por si, Deus por eles querem que Deus esteja por tudo. Entendeu? Mas ninguém busca a vontade de Deus. Então, ele está falando aqui, ó. Lá no Colossenses, deixa eu ver se é Colossenses. Colossenses. É Colossenses 3. Acharam? Olha o que está escrito aí, ó. Colossenses 3. Acharam aí? Olha o que está escrito aí, ó. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, você morreu com Cristo no batismo e ressuscitou. Ele está falando que é para você fazer o quê? Ó? Buscar as coisas que são de cima. É o que a pessoa hoje em dia quase não faz. A pessoa não quer saber de buscar a palavra para aprender mais, não quer saber de buscar, não quer saber de ir para a igreja, não quer saber de orar direito. A pessoa está muito ocupada com as coisas aqui de baixo. Entendeu? Ó, buscar as coisas que são da onde? Do reino de Deus de cima. Onde Cristo está sentado à destra de Deus, não é isso? Pensar em quê, pessoal? Nas coisas que são de cima e não nas que são da onde? Está ao contrário. Está tudo ao contrário. O pessoal não pensa em buscar nada, fazer nada para Deus, só da terra. Não, porque eu tenho que pagar isso, tenho que fazer aquilo, tenho que fazer mais não sei o quê, tenho que fazer mais não sei o quê. Mas a pessoa está muito ocupada para servir a Deus. Entendeu? Isso aí sufoca a palavra de Deus. A pessoa não dá fruto, a pessoa não anda. Porque ela está muito distraída com as coisas aqui de baixo. A gente tem que buscar as coisas do alto. Entendeu? Então ele está falando aqui, ó. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. A gente precisa buscar a vontade de Deus, procurar a vontade de Deus. Ontem eu estava vendo um negócio, uma situação de uma pessoa que ela estava fazendo um plano da casa dela. Aí estava fazendo uma obra na casa. Aí ela estava toda feliz, mostrando a casa. Ó, gente, eu estou quase terminando minha casa para não passar o Natal. Aí ela mostrou a casa dela. Irmão, não era uma casa, era uma mansão. Esse aqui é o quarto, esse aqui é mais não sei o que, esse aqui é a sala de jogos, essa é a sala de não sei o que, essa é a sala de mais não sei o que. Aí mostrou do lado de fora a área, aquela área enorme, uma piscina linda, uma coisa, mansão mesmo, pensa numa coisa chique. Ela, gente, olha que coisa linda que está ficando. Aí a gente vai passar Natal aqui, vai fazer uma festa, mas irmão, pensa numa mansão, cara. E mandou fazer tudo do jeitinho dela. Isso aqui é quarto das crianças, que não sei o que, não sei o que, não sei o que. Mandou fazer aquela mansão enorme. Aí o que aconteceu? Terminou de construir a casa, passou o Natal. No Natal, sofreu um acidente. Aí já está, acho que 3 ou 4 anos levados no Natal. E a mansão está lá. E ela ficou mal, tá? Não morreu por pouco. Não pode se mexer, porque o pessoal tem que carregar ela na cadeira de roda. E eu fiquei pensando, meu Deus, essa pessoa estava cheia de planos, né? Cheia de sonho, uma mansão daquela, cheia de dinheiro. Ela não imaginava que ia acontecer isso. Entendeu? Agora ela está em cima de uma cama e ali ela não pode fazer mais nada.
nem mais nada para Deus, nem mais nada para ela. Fregou ali. A vida vai passando, os anos vai passando e ela ali. E a gente? A gente tem saúde, tem nossas pernas, a gente está andando, está respirando, está com saúde. Mas o que a gente está fazendo para Deus? Você está entendendo? Que ela está tão empolgada que quer fazer, o que acontecer, quando acaba, ela nem curtiu aquilo ali. E às vezes a gente não tem muito dinheiro, mas a gente tem saúde. Deus está cuidando da nossa família, porque às vezes a pessoa pensa, se ela fosse rica, ela ia ser feliz. Eu duvido se aquela menina queria trocar de lugar com a gente. Dava aquela mansão, tudo que ela tinha para sair daquela cama. Duvido se ela não faria. Menina bonita, nova. Novinha, bonita. Quer dizer, paralisou a vida dela ali. Eu fiquei pensando assim, poxa, a gente tem que aproveitar a nossa vida, aproveitar nosso fôlego de vida, nossa saúde para fazer alguma coisa de bom para Deus, pessoal. Às vezes a gente acha que faz muito, mas ainda é muito pouco. Entendeu? Senão não tem. Por que a gente viver, deixar a nossa vida passar e você ter para Jesus nada? Entendeu? Então, eu estava pensando nisso. Aí que tem pessoas que pensam, não é pecado você ter uma casinha melhor, não é pecado você ter um carro, não é pecado isso não. Isso não é pecado, isso é bênção de Deus. Só que isso vem quando você põe Deus em primeiro lugar. Você ama Deus em primeiro lugar. Quando você põe essas coisas em primeiro lugar, repara só, fica tudo amarrado, não anda nada. E você trocou. Entendeu? Agora, quando você ama Deus, põe Deus em primeiro lugar, as coisas fluem, começam a acontecer, coisas que você nem esperava. Meu Deus, eu nem esperava isso aqui está acontecendo. Você está entendendo? E a palavra de Deus diz o seguinte: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas. Você tem que aprender a amar Deus em primeiro lugar. Então ele está falando aqui, ó. Porque já estás morto. Não, vamos repetir. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Porque já estás morto e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vos manifestarei com eles em glória. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. Então, nós temos que buscar o Senhor em primeiro lugar. Tem que fazer, a gente tem, mas tem que ter um tempo para Deus, pessoal. Tempo para buscar Deus, tempo para orar. Tempo para fazer as coisas para Jesus. Glória a Deus. Vou mostrar um negócio aqui. 2:24. Então não pastor, a gente tem que parar com tudo, parar de trabalhar. Não é isso que eu estou falando, não. Você está entendendo tudo errado. Você tem que pedir a Deus para te dar sabedoria e se entender. Você tem que procurar, sim, correr atrás dos seus sonhos, dos seus objetivos. Você só não pode deixar Deus de lado por causa disso. E também deixar de buscar, de ganhar, não sair do seu propósito. Nós viemos para essa terra para servir a Deus, pessoal. Ajudar, somar no reino de Deus para ganhar algo para Jesus. Então você pode fazer outras coisas? Pode, mas você não pode sair desse foco. Glória a Deus, senão você não está fazendo mais nada para Jesus, só para a gente, para a nossa família, não é mais nada para Jesus, entendeu? Então a gente tem que a gente não pode sair desse objetivo. Jesus chamou a gente para isso. Entendeu? Não vim no mundo só para. Claro que você não está falando que você não é para fazer isso, não, tá, gente? Eu faço isso. Eu sou dona de casa, eu tenho que fazer isso. Eu tenho família, eu tenho que fazer isso. A gente não vem no mundo só para cozinhar, lavar roupa, limpar a casa, cuidar dos nossos filhos. Não é só isso que a gente vem no mundo, não, gente. A gente veio para ganhar alma, somar no meio do céu. Senão, cadê o ídolo? Nós somos escolhidos por Deus. Ele nos escolheu, quando escolheu, ele chamou lá os discípulos. O que ele falou para os discípulos? Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Vocês vão ganhar alma, vocês vão
fazer minha obra na terra. Cada um faz a obra de um jeito, são dons. Não sei se vocês já viram isso, tem pessoas que têm dom. Dom para pregar, dom para louvar, dom para evangelizar. Tem pessoas que têm dom para ser um patrocinador, que ajudar na parte financeira. Tudo isso é um dom. Se você ler o livro de Êxodo e de Gênesis de Êxodo, você vai ver que até ornamentar o templo de Deus, isso é um dom, sabia? Eu vejo às vezes a Rose faz esse negocinho assim, a pessoa fala, mas isso é um dom. Está na Bíblia. Lá tinha pessoas que Deus, o Moisés chamava, e tinha dom de ornamentar as tendas. Aí eles faziam aquelas cortinas assim, com bordinha de ouro. Eles faziam, tem dom para isso. Tinha aqueles, como o Arão. O Arão ele tinha dom de fazer coisas, metal, coisas, casa, essas coisas assim. Tanto é que ele fez um bezerro. Mas claro que o bezerro de ouro ele fez poçado. Né? Isso tudo é dom, pessoal. Até para ajeitar a casa de Deus. Às vezes você quer ver. Eu não sei se acontece com você, tomara que aconteça. Às vezes você vem fazer alguma coisa na casa de Deus, não que você não tenha sabedoria, você tem, mas te dá uma inspiração, você, opa, legal isso aqui, eu nunca tinha pensado em fazer isso aqui, mas sabe o que é isso? É Deus que está te inspirando, é que Ele quer que aquilo seja assim, Ele já botou aqui na tua mente, porque foi isso que Ele fez com Noé. Quem ensinou Noé a fazer a arca? Ele não é um arquiteto. Deus já botou as medidas, tudo certinho na mente do Noé. Agora você vem fazer um negócio na igreja, vem aqui na tua mente. Poxa, que legal, que ideia legal. Porque Deus queria que fosse assim, está te usando você fazer para Ele. Entendeu? Como é que funciona? Um tempo atrás, eu ia ver, sabe, o culto daqui escangalhou, né? Ontem eu estava pensando nisso. A água não pegou? Eu ia ver se eu mandava fazer um culto. Eu ia mandar fazer um culto. Quase igual aquele, de madeira. Só que aí foi indo, toda vez que eu ia mandar, vinha aqui no meu coração. Sabe aquele que reprova? Tipo assim, não, deixa mais lá pra frente. Aí eu ia fazer e vinha aqui, não, deixa mais lá pra frente. Aí depois, ontem eu estava pensando, falei, engraçado, até para você fazer uma coisa na casa de Deus, você tem que orar. Que a casa dele, então ele sabe o que ele quer. Você está entendendo? Você tem que pedir a Deus, Deus, me dirige aqui para me fazer o negócio do jeito que você quer, do jeito que o Senhor quer. Por quê? Porque depois foi a Rose, né? A Rose lá, o pessoal foi usado por Deus para trazer esse culto aqui para a igreja. O formatinho desse culto, gente, dele é bem mais bonitinho do que eu ia mandar fazer. E hoje eu estava pensando na minha mente, foi por isso que Deus não deixou, porque não era aquele culto que ele queria. Eu assim, não, você está querendo botar um negócio que não era o que eu quero. Eu pensei em outra coisa no altar. Aí usou lá, entendeu? Arroz. Você é tudo isso, é dom. Entendeu? Tudo isso é dom. Só que o que tem? Ele deve ter que não falar com o Ronaldo. Ele está procurando você, Ronaldo. Esses dias ele está falando. Então, o que acontece? Isso tudo é um dom. Você está entendendo? O problema é que muitas das vezes as pessoas hoje em dia, ontem eu estava meditando nisso, eles usam mais os dons para o mundo do que para Deus. Não é muita gente que quer usar o dom na casa de Deus, não, sabia disso? Não é. Se eu quero usar o dom, né? Se tiver que fazer um negócio de graça na igreja, não. Quanto que o fulano vai me pagar? Não vou lá para cá. Você está entendendo? E engraçado, porque foi o dom que Deus deu, e a pessoa não usa para Deus, usa para o mundo, mas não usa para Deus. Aí, ele está falando aqui, peraí, 2 Timóteo, né? Então, pessoal, hoje em dia é muito difícil. Ontem eu estava ali com a Natasha, que estava dando uma pitadinha nessas portas dessa igreja, e eu não sei qual foi o dia que eu preguei sobre isso.
semana passada, você acha que é fácil você vir fazer alguma coisa na igreja? Não. O diabo tem ódio se você botar um prego na igreja. E aquilo ali vai melhorar, vai chamar a atenção do pessoal para vir para o culto. Você está entendendo? Não é fácil fazer nada na igreja. Ontem eu estava falando assim, o diabo tenta atrapalhar, entendi, de tudo quanto é jeito. É só aquele negócio, só vem os que ama Deus mesmo. Aqueles não mete a cara. Entendeu? Eu sei lá, eu sou uma mulher. Mas eu acho que é por isso que Deus me escolheu. E se eu ver que o diabo está tentando me atrapalhar, aí é que eu vou mesmo. Que aí eu sei que é de Deus, entendeu? É de Deus. Ele não vai levantar contra ninguém que está caído. Ele vai levantar com aquele que está vencendo. Então eu e a Natasha pintando ali, eu falei, Natasha, que é fácil fazer uma coisa na casa. Não é mídia. Você pode ir para tudo quanto é lugar, irmão, que você está bem. Fala que você vai fazer uma coisa na igreja. Dá dor de barriga, é problema dentro de casa, irmão. Dá desânimo. Entendeu? Não é fácil. Então, muitas das vezes, as pessoas usam um dom que Deus deu. As pessoas têm mais, assim, graça de usar para o mundo do que para as coisas de Deus. E o dom foi Deus que deu. É muito difícil achar. Gente, hoje em dia o evangelho está muito estranho. Está muito estranho. Não está mais como antigamente. Entendeu? A gente tem que amar mais a Deus. Quer amar mais a Deus. Então, ele está falando aqui, vamos lá. No 2 Timóteo, agora eu esqueci qual versículo que eu escolhi aqui, peraí. Acharei? Ele está falando aqui, ó. Ninguém que milita, né, se embaraça com negócios dessa vida, a fim de agradar quem, pessoal? Aquele que o alistou para a guerra, porque nós estamos numa guerra espiritual, né? E às vezes a pessoa fica distraída com as coisas, aí distrai, aí você não consegue buscar Deus como deveria para vencer aquela batalha. E se alguém também milita, não é coroado se não militar legitimamente. O lavrador que trabalha, deve se oprimir a gozar dos seus frutos. Considera o que eu digo, porque o Senhor te dará entendimento em tudo. Lembra-te que Jesus Cristo é descendente de Davi, ressuscitou dentre os mortos, segundo o meu evangelho. Por isso que sofro trabalhos e até prisões, como malfeitor, mas a palavra de Deus não está presa. Portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo, em Jesus Cristo, com a glória eterna. Então vamos dar uma paradinha para entender. Ele está falando que ninguém milita, se embaraça por coisa dessa vida. A gente tem que busca seus sonhos, seus objetivos, sim. Mas busca procurar a vontade de Deus, somar nas coisas de Deus. É uma oração que você faz, você está somando com o reino de Deus, sabia? Uma oração que você faz pelo seu vizinho, pela sua vizinha, pelo seu parente. Aquele momentozinho, nem que seja 10 minutos que você pega a Bíblia em casa para ler, você está somando com o reino de Deus, você está adquirindo mais conhecimento. Você vem para a igreja e ouve a palavra, você está somando com o reino de Deus. Então a gente tem que fazer também para Deus. Não é que você não pode buscar o seu sonho, mas você tem que fazer também para Deus. Lá no livro de Mateus, vamos lá no livro de Mateus, acho que é Mateus 12, 13. Olha o que está escrito aqui. Gente, é 8 anos, mas eu já vi cada coisa, misericórdia. Só Deus, eu já vi inimigo enganar pessoas de tudo quanto é jeito. Isso a gente tem que estar alerta.
Vamos pegar do 18, para a gente entender a parábola do semeador que Jesus ensinou aqui. Amém? Mateus 13, 18. Mateus 13, 18. Hoje em dia, né, muitas pessoas que amam, e os povos que amam a Deus, os outros zombam, se você é trouxa, se você é fanático, se você é maluco. Entendeu? Incomoda o pessoal você amar a Deus, o negócio é esquisito. Então ele está falando aqui, vamos lá. Escutai, pois, a parábola do semeador, não é isso? Ouvindo alguém a palavra do rei e não a entendendo, vem maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração, não é isso? Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Porém, o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo recebe com alegria. Tem pessoas, aleluia, glória a Deus. Pastora, que palavra, meu Deus. Olha, qual o próximo dia de culto? Estou aqui, não é possível. Amém essa palavra, nunca mais volto. Você foi cheio de alegria, mas o diabo não deixou ela voltar. Porque o demônio não deixa. Se a pessoa não tiver uma mente firme com Deus, uma certeza que ela quer, se ela não amar mesmo a Deus, ela não tem força para ir. Porque o inimigo não deixa ela ir. Ele não quer que a pessoa ouça de jeito nenhum. Se for negócio de revelação, profecia, fica assim, ó. Tem nem lugar para entrar direito na igreja. Mas vai pregar a palavra. Que a Bíblia diz que conhecereis a verdade maligna. Trabalha na mente da pessoa que matar, mas ela não conseguiu ouvir de jeito nenhum. Então ele está falando aqui, ó. Este é o que foi semeado ao pé do caminho, é isso? Porém, o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo recebe com alegria. Mas não tem raiz em si mesmo. É temporário. Por quê? Porque ele não ama Jesus. Então qualquer perseguiçãozinha, qualquer coisinha que se levanta, ela vai sair do caminho. Porque, pessoal, por que Jesus manda a gente se estruturar na palavra? Fortalecendo no Senhor e na força do seu poder. Por que Deus está mandando fazer isso? Porque a porta é estreita. Você está entendendo? O caminho é apertado, não é largo. Não foi apertado para os discípulos, foi apertado para Jesus. Então acho que ia ser largo para a gente. É apertado. Então você vence se você ama Jesus. Se você ama Jesus, a Bíblia diz que nada poderá nos separar do amor que está em Cristo Jesus. Mas se você não amar Jesus de verdade, primeira perseguiçãozinha, primeira piada que jogar para você, pronto, você está desistindo. Está jogando toalha. Ele está falando aqui, ó. E recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. Antes é temporário. Então chegará a angústia e a perseguição por causa de quê? Da palavra. Jesus falou isso, né? Que a gente vai ser perseguido por causa da palavra. O que acontece? Logo se ofende. Não vou para a igreja não, para a igreja. Parece que depois que eu for para a igreja, todo mundo está me perseguindo. A pessoa desiste no meio do caminho. E o que foi semeado entre os espinhos? É o que ouve a palavra. Agora preste atenção, pessoal. Ouve a palavra. Mas os cuidados desse mundo e as seduções das riquezas sufocam a palavra e elas ficam como? Infrutíferas. Porque é a pessoa que só pensa aqui embaixo. Cuidado desse mundo. A pessoa está muito ocupada, não tem tempo para ler a Bíblia. Não tem tempo para orar, não tem tempo para ir para a igreja. A pessoa está muito ocupada com as coisas aqui da terra. E ele disse assim, ó. E fica infrutífero. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra.
Estes dão fruto e produz um 100, outro 70 e outro 30. Esses dão fruto. Aqueles que ouvem, compreendem e executam a palavra de Deus. Lá no Mateus 10, olha como é que Deus chamou a gente, porque nós, não foi isso aqui, não foi só o Tiago, Pedro, João, não, nós fomos escolhidos por Deus, gente. Jesus falou para os discípulos, eu escolhi vocês, mas ainda tem outros ainda que vão vir, que somos nós. Entendeu? Olha que ele, assim que ele chamou os discípulos, olha o que ele falou para os discípulos. Presta atenção aí. É Mateus 10, versículo 1. Não, peraí. Versículo 1. Deixa eu ver aqui onde está o versículo. Não. Vou pegar do 1 que a gente entende melhor. Acharam aí? Olha só, ele disse assim: e chamando os 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos. Então, a primeira coisa que ele fez, né? Deu-lhes poder sobre os espíritos imundos para os expulsarem e para curarem toda enfermidade e todo mal. Primeira coisa que ele fez foi dar poder para expulsar toda enfermidade, todo mal. Olha, os nomes dos 12 apóstolos são estes. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, irmão, seu irmão, Filipe, Bartolomeu, Tomé, Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, Ireneu, apelidado Tadeu, Simão, cananita, Judas Iscariotes, o mesmo que traiu. Vamos dar uma paradinha aqui. Esses são que Jesus chamou lá atrás. E hoje? Hoje somos nós. Glória a Deus. Nós não fomos chamados só para o pastor ficar pregando para você toda a vida. Não é isso, não. Nós fomos chamados para fazer a obra de Deus, todos nós. Aí você tem que descobrir qual é o seu dom. Em que você vai se encaixar dentro da igreja. Cada um tem um dom. Entendeu? Aí ele vai dizer, e você tem que orar por isso, tá? A Bíblia diz que os dons você tem que orar para descobrir qual é o seu chamado. Eu orei quase 2 anos antes de pregar, perguntando a Deus qual era o meu chamado. Porque uma vez o pastor pregou sobre isso, que nós não fomos chamados para ficar sentadinho, não. A gente tem um propósito. Aí eu comecei a orar a Deus, Senhor, qual é o meu dom dentro da igreja? Você tem que procurar saber. Senão sua vida vai passando, você tem um dom, você não usa, você está enterrando seu talento. Aí ele está dizendo aqui, ó. Jesus enviou estes 12 e lhes ordenou dizendo, presta atenção, não irei pelos caminhos da gente, nem entrei em cidades samaritanas. Pastor, o que é isso? Não andei em caminho da gente? Gente, Deus mandou a gente amar a todos. Deus não faz acepção de pessoas. Deus ama todos os homens. E Deus mandou a gente amar todos. Tratar todos bem. Respeitar todos. Mas não imitar. Você falou assim, não é isso? É que você tem que andar por esse caminho. Jesus é o caminho que a gente tem que andar. Cuidado para você não imitar a pessoa que não tem nada a ver com Deus. Ele está falando assim, não anda no caminho da gente. Que gente? Gente que anda fora da palavra. Você está entendendo? A pessoa mente semente também. Você está fora da palavra. Você está entendendo? A pessoa o homem que é lá, o marido que é lá do mundo, esculacha a mulher, você quer esculachar a sua também. Você está andando no caminho da igreja. Você está andando no caminho errado. Você tem que andar no caminho de Jesus. Você está entendendo? Você é um cristão, você é diferente. A esposa, porque a minha vizinha lá fala que ela não é a Amélia, ela que manda no marido. Aí você quer mandar no seu também. Você está imitando as pessoas que é do mundo. Não é você andar no caminho da gente, você andar no caminho de Deus. Você é diferente, você é um cristão. E ele está falando aqui, andar no caminho daquela pessoa que dá calote nos outros, que engana os outros, não é que você fazer nada disso. Que o meu vizinho lá tem um gato, ou tem que ter também. Você está falando tudo errado.
Mas ele é cristão e faz, irmão. Aqui a gente pode fazer o que a gente quiser, mas na hora de subir. Já pensou? Não, mas ele está tanto tempo na igreja e bebe um Big Night, diz que não é pecado não. Aí na hora de subir lá na ponta lá, ele vai ser barrado, você também. Vai acontecer igual um negócio que eu vi lá do Mindinho. Tem aquele Mindinho que é missionário? Eu gosto daquele do VS Kern. Ele, não sei qual é aquele bonequinho lá, um dele, que foi quem ficar estudando pra quê? Ficou lá na piscina, tomando água de coco, um montão de coisa. Estudar, ele, rapaz, vou estudar pra prova. Não, estudar nada. Aí chegou em cima da prova, e agora? Não estudei. Aí chegou lá, já sei, vou colar. Aí sentou perto da garotinha e começou colou tudinho da garota. Me dei bem, viu? Não precisa nem estudar. Consegui colar tudinho. O que aconteceu? No final das contas, a menina foi reprovada, que ela também não sabia, e ele colou dela e foi reprovado também. Ele foi imitar uma pessoa que também não sabia. Entendeu? Que estava fazendo errado. Aí foi reprovado. Aí você vai imitar uma pessoa que matéria, que diz que é cristão, mas está fazendo tudo errado, chega lá em cima, a pessoa vai ser reprovada, e você também. Você não tem, a pessoa fala, essa pessoa estava fazendo certo, estava nada. Você tinha que ter esse cuidado. Você entendeu? Tem que ter cuidado com isso. Não anda, ele está falando aqui, ó. Não andei nos caminhos da gente. Nem entreis em cidades samaritanos. É isso? Mas, e diante as ovelhas perdidas da casa de Israel. E Jesus, o evangelho que Jesus está mandando aqui, nem esse evangelho de hoje em dia, não. Tudo ilustre, entendeu? Cada um quer ser melhor do que o outro. Vai lá, corre atrás do mais ilustre da igreja. Nem isso que Deus está mandando fazer. Deus está mandando ir atrás dos perdidos. Das ovelhas perdidas, aquelas que estão nos vícios, aquela que está na droga, aquela que está na prostituição, aquelas que está doente, está capengando. É isso que Deus mandou. Deus não está mandando você ir atrás da pessoa mais importante da igreja. Não é isso que Deus está falando. Porque hoje em dia está tudo esquisito. Quanto mais, entendeu? É esquisito o negócio. Então, ele está falando assim, ide antes das ovelhas perdidas da casa de Israel. Indo, o que é para fazer, pessoal? Pregar dizendo, é chegado dele do céu. Aí ele disse, curai os enfermos, purificai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebeste, de graça dai. Vamos dar uma paradinha aqui. Para que Jesus chamou a gente? E o que a gente está fazendo? Entendeu? A gente tem que ver se eu estou fazendo a vontade de Deus, porque a gente não está fazendo, o que a gente está fazendo não está colaborando em nada para salvar ninguém. Só a gente mesmo. A gente tem que ter cuidado com isso. Aí está falando aqui, ó. Não possuais ouro, nem prata, nem cobre em vossos cintos, nem alforje para o caminho, nem duas túnicas, nem alparca, nem cordão, porque digno é o operário do seu alimento, digno é o obreiro, né, do seu salário, do seu alimento. Porque às vezes a pessoa fica preocupada com isso. Eu tenho que fazer um pé de meia, eu tenho que juntar bastante dinheiro. Não, mas não é isso que Deus mandou a gente fazer, ele está juntando um montão de dinheiro. Ele mandou a gente fazer o que ele está mandando, porque ele falou que se você fizer o que ele está mandando, ele está falando o quê? Que digno é o obreiro do seu salário, não vai faltar nada. Ele não vai deixar, porque você está fazendo o que ele está mandando, você está sendo fiel a ele. Aí ele está dizendo aqui, ó. Porque digno é o operário do seu alimento. Em qualquer cidade ou aldeia que entrares, procurai saber quem nela é digno, e hospedai-os aí até que vos retireis. E quando entrares em alguma casa, saudai-a. E se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Porém, se não for digna, tome para vós a vossa paz.
E se ninguém vos receber e escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou daquela cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo, no dia do juízo, haverá menos rigor para Sodoma, para o país de Sodoma e Gomorra, do que para aquela cidade. Eis que vos envio como pessoal, como ovelha no meio de lobos. Por quê? Irmão, preste bem atenção. Você é uma ovelha, porque você está aprendendo com Jesus, né? Você é manso, você é humilde, você é tranquilo. No meio de lobos, porque nossa luta não é carne e sangue. Entendeu? O demônio tem impedido muita gente, tem usado muita gente. Se deixar, usa até dentro da sua casa. No meio de lobo. O que o lobo quer fazer com a ovelha? Devorar a ovelha. Então você tem que ser uma pessoa vigilante. Ele falou aqui, quer ver? Cadê? Eis que vos envio como ovelha no meio do lobo. Portanto, seja prudente como a serpente e simples como uma pomba. Como assim? Preste bem atenção. A sua luta não é carne e sangue. Você tem que ser uma pessoa mansa, tranquila, humilde. Entendeu? Mas vigilante. Às vezes tem coisa que a pessoa vem falar com você, que você está percebendo que você já viu que aquilo ali não é de Deus. Você vai maltratar a pessoa, xingar a pessoa? Não. Mas você desconversa. Ah, tá. Você sai fora daquele assunto. Você já está vendo que não é de Deus. Você é simples como uma pomba. Você não é arrogante, nada disso. Vai xingar a pessoa, nada disso. Mas você vai pular fora daquilo ali. Você já sabe que não é de Deus. Outra coisa que Deus mandou fazer é não debater, pessoal. Tem gente que gosta de debate. Por que não fiz, não? O que você fez? Para com isso. Vou mostrar isso aqui a vocês. Olha o que ele está falando aqui. Cadê? Acautelai-vos, porém, dos homens, porque eles vos entregarão em sinédrio e vos açoitarão em suas sinagogas, nas próprias igrejas, né? E sereis até conduzida à presença dos governadores do rei por causa de mim, para me servir de testemunho a eles e aos gentios. Mas quando vos entregarem, não estejais cuidadosos de como ou o que haver de falar, porque naquela mesma hora vos será ministrado o que haver de dizer. Porque não sois vós que falará, mas o Espírito do vosso Pai é que fala em vós. O irmão entregará o irmão à morte, o pai o filho. Os filhos se levantarão contra os pais e os matarão. E odiado de todos sereis por causa do meu nome. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Quando vos perseguirem nessa cidade, fugi para outra, porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer a cidade de Israel sem que venha o Filho do Homem. Não é o discípulo mais do que o seu mestre, nem o servo mais do que o seu senhor. Basta o discípulo ser como o mestre e o servo como o seu senhor. Se chamar Beelzebul, o pai de família, quanto mais os seus domésticos. Portanto, não os temais, porque nada há encoberto que não há de se revelar, nem oculto que não haja de saber. O que vos diga em treva, dizei em luz. Escutai e ouvir, pregai aos telhados. E não temais os que matam o corpo, e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Não se vende dois passarinhos no sentido, e nenhum deles cairá em terra sem que a vontade do Pai. Até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão contados. Não temais, pois, mais vale
valeis vós do que muitos passarinhos. Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante de Deus, que está no céu, do meu Pai que está no céu. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu negarei também diante do meu Pai que está no céu. Não cuideis de me trazer paz à terra. Eu vim trazer a espada, é a palavra. Porque eu vim pôr em dissensão o homem contra o seu pai, a filha contra a sua mãe, a nora contra a sua sogra, e assim os inimigos do homem serão seus próprios familiares. Quem ama pai ou mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Quem achar a sua vida, perdê-la, e quem perder a sua vida, por amor de mim, achará. Quem nos recebe a mim me recebe. E a quem me recebe, a mim recebe aquele que me enviou. Quem recebe o profeta na qualidade de profeta, receberá um galardão de profeta. E quem recebe o justo, na qualidade de justo, receberá um galardão de justo. E qualquer que tiver dado só um copo com água fria a um desses pequeninos, em nome de discípulos, em verdade, vos digo que de modo nenhum perderá o seu galardão. Agora eu vou te fazer uma pergunta. Isso é o evangelho que a gente tem visto? De renúncia, de perseguição, cada palavra é o evangelho que a gente tem visto? Oi? É esse evangelho que a gente está vendo? Olha como é que é totalmente diferente. Você está entendendo? Por isso que eu estou te falando. A porta é estreita. A gente tem bênçãos, tem. Deus quer que você viva bem, que você coma bem, que você seja feliz no seu casamento. Só que você tem que entender que você é um cristão. Você tem que botar, arregaçar a manga para fazer as coisas de Deus, pessoal. Às vezes é mais fácil você não fazer a obra de Deus, sabia? Quando você não faz a obra de Deus, o diabo dá uma... Nem mexe com você, mas você está sendo enganado. Final dos tempos, daqui a pouco Jesus chega aí, por que você não fez nada? Entendeu? Aí você se levanta para fazer a obra de Deus e o maligno também se levanta para fazer. Então você tem que entender que Deus não dá nada a ninguém que você não seja mais que capaz de se tornar. Você está entendendo? Funciona desse jeito. Então a gente precisa vir para o verdadeiro evangelho. O verdadeiro evangelho é esse aqui. E Jesus já avisou tudo isso, mas às vezes a pessoa mexe com o cabelo com outra pessoa quer odiar, quer bater, quer xingar. Mas não foi isso que Deus mandou fazer. Deus já avisou para a gente já se perseguir com cada palavra. E você tem que fazer, orar e ter luz, recebe. É isso que você tem que fazer, orar e ter luz, recebe. Porque aquela pessoa vai ser liberta, aí vai acabar com a perseguição. Ou ela se converte, ela vai subir, alguma coisa, entendeu? Lá, para a gente encerrar aqui, tá? A gente tem que entender o que é o Evangelho, a gente tem que somar o reino de Deus. Glória a Deus. Lá no 2 Timóteo, a gente não pode viver só distraído aqui na terra, não. A gente tem que buscar a vontade de Deus. Jesus, quando chamou os discípulos, o que ele deu aos discípulos? Uma missão, não é isso? É a mesma coisa para a gente, pessoal. Nós fomos escolhidos por Deus, nós temos uma missão. Você tem que encontrar em Deus o seu dom, o seu chamado, aquilo que Deus fala no seu coração, quer que você faça isso. Às vezes a pessoa escuta, não faz isso não, coisa da minha cabeça, tá? Entendeu? Não, o que Deus te chamou. Ontem mesmo eu estava ouvindo uma pregação da irmã Carmen. Ela foi no congresso de mulheres, aí ela mandou, gente, está até lá no YouTube, a irmã Carmen. Ela foi no congresso de mulheres, ela estava fazendo, ela falou, gente, tudo que Deus mandar você fazer, que vier na sua mão, Deus mandou você fazer, faça. Mesmo se você entender nada, faça o que Deus mandou você fazer.
É isso que abençoa a gente, pessoal. A gente fica estorbando de Deus, aí fica meio complicado. Tudo que Deus põe na tua mão para você fazer tem uma bênção dentro daquilo ali, sabia? Tem uma bênção dentro daquilo ali. Então, eles estão servindo a Deus. Eles têm que procurar servir a Deus agradando Ele. Glória a Deus, não é só a gente esquecer de Deus e ficar só distraído com outras coisas. Não, a gente tem que entender. Nós estamos aqui na terra de passagem, nós estamos servindo a Deus. É 2 Timóteo 2, né? Oi? Ah, sim. Estou lá em questão da licença. Isso, vamos lá. Olha o que ele está dizendo aqui, ó. No 24. E ao servo do Senhor, isso aqui é no sentido de tanto faz servo ou serva. E ao servo do Senhor, não convém contender. Vamos dar uma paradinha aqui? O diabo fica futucando você para você debater. Sabe a irmã dele? Debater. Às vezes o diabo usa uma pessoa para vir acusar você de uma coisa que você não fez. Você está inocente. Mas isso é uma provocação para ver se você... Aí você vai tentar explicar, não, fulano, mas eu não fiz isso, não. Não, mas fez, entendeu? Para quê? Para você bater boca. Você querer se defender, você querer bater boca, discutir, mas não faça isso. Eu estou falando isso para você, preste bem atenção. Eu vivo isso. Eu vivo isso. Às vezes você está de casa, um parente seu. Você está entendendo? Se eu não concordo com você, quer discutir, debater, não debata. Fica quieta na sua, vai orar. Porque Deus está falando, não é não. E a irmã Carmen também pregou isso ontem, tá? Agora que eu lembrei, pelo menos isso aqui eu lembrei, ela pregou isso. Não é muito fácil, mas por isso que a porta é estreita. Porque não é muito fácil mesmo você se calar, não. Você quer falar, sua carne quer se defender. Sua carne também quer ter razão, não quer sair perdendo, não tendo razão, não. Ela quer ter razão, ela quer... Mas é a sua carne, não é Deus. Deus quer que você tenha sabedoria. Seja tardio para falar e rápido para ouvir. Gente, o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus, olha isso aqui que eu vou falar, é uma coisa muito séria. Porque não se briga com Deus, não se briga com o diabo, com Deus não. Porque da mão do diabo, Deus te tira. Mas quem te tira da mão de Deus? Sabe, diz que horrenda coisa é você cair na mão de Deus. O Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus são minhas testemunhas nesse altar. De quantas vezes eu fui acusada injustamente e não falei nada. A pessoa falou na minha cara que eu fiz, estava errado, eu sabia que não era nada disso, mas eu engoli. Dá vontade de falar, né? Você fica meio triste, você está sendo acusado de um troço que você não fez. É dolorido, tá? Isso é dolorido. A pessoa, às vezes, uma pessoa que você considera tanto, você tem o maior carinho, a pessoa pensar em você, um montão de coisa, você fica até pensando, como é que pode essa pessoa pensar isso de mim? Eu mostro para ela que eu sou uma pessoa de Deus e tal. Mesmo assim, ela está pensando isso de mim. É bem dolorido isso, né? Você ser acusado injustamente. Mas eu já cansei de ser acusado injustamente e não falei nada. Nada. Eu não vou debater, não vou defender. Porque às vezes é o demônio, quando é o demônio, você vai tentar se defender, é pior. Aí que a pessoa, não! Entendeu? Aí que a pessoa fala mesmo. Ela não quer aceitar, não, você fez sim, você vê, não vou nem dizer. Já cansou de acontecer isso comigo. Entendeu? A Natasha, que ela mora lá comigo, lá, ela é minha testemunha. Até áudio eu recebi, a minha acusão de coisa que eu não fiz. Ela, às vezes ela estava perto, ela ouvia, mãe, meu Deus, a senhora não fez isso. A senhora não vai falar nada, não? Claro que não. Ai, irmã, eu não servia para ser pastora, não.
Ela fala, ai meu Deus, eu não servia para ser pastora, não. Escutar isso, ficar quieta. Mas, meu Deus, pregar a mão de Deus. Deus é meu testemunho, sabe o que eu não fiz? Entendeu? E às vezes você quer discutir com a pessoa que não concorda com você. Não, se ela não concorda, vai orar. Se você sabe que você está certo, a pessoa não está concordando, chega no cantinho e se humildemente com essa pessoa. Abre o entendimento dela, ajuda ela a entender que não é o A. Ela quer que seja A, mas é o B. Entendeu? Explica a ela, Senhor. Convence ela com o teu Espírito Santo que 2 mais 2 é 4. Ela está pensando que é 6, está discutindo que é 6. Eu estou entendendo? Você tem que aprender isso. Aí o Espírito Santo vai lá e ilumina a pessoa no entendimento dela, porque às vezes a pessoa está sendo enganada, já está enganando ela. Aí ela não está enxergando, vai ficar discutindo com você, debatendo com você, você também não tem sabedoria, você debate. Você já viu como é a pessoa? Tem pessoa que é teimosa, por não adianta se falar nada. Você vai tentar falar, não pode acompanhar. Aí ele está falando aqui, vamos lá. Ele está dizendo aqui, ó. E ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser o quê? Manso para com todos. Que às vezes a pessoa vem discordar de você, vem discutir com você, você se irrita. Gente, isso aí não é. Ah, pastor, está amarrado. Por que a senhora está falando isso? Por que não? A carne é assim. A carne de todo mundo é assim. Primeira reação que dá, você se irrita com a pessoa, você perde a paciência, entendeu? Você fica chateado, não. Aí está falando assim, ó. Mas sim manso para com todos, apto para ensinar e sofredor, instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhe dará um arrependimento para conhecerem a verdade. Aos que resistem, quem é o que resiste? As pessoas que resistem à palavra, resistem à verdade. E tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo, em que a vontade deles estão presos. Tá vendo? Por que voltar a despertar? Porque eles estão entenebrecidos, pessoal. Às vezes você não entende, quando não é. A nossa luta não é carne e sangue. Você está entendendo? A pessoa está te atacando, está te tratando mal. A pessoa não entende o que você fala porque ela está presa no laço do diabo. Aí você tem que agir desse jeito aqui, sabe por quê? Para ver se você consegue despertar aquela pessoa. Através do seu testemunho, da oração, ela vai despertar. Que o jeito que ela está fazendo está errado. Glória a Deus. A pessoa te trata mal. Aí você trata a pessoa mal também. Mesmo que o Espírito Santo for lá falar com ela, poxa, você não era para ter feito isso, tratou fulano tão mal. Sabe o que o diabo vai falar? Ah, mas ela também te tratou. Se é tão errado assim, se é pecado, por que ela fez também? Ou ele fez também? Pronto, acabou. Ele estragou a obra de Deus. Você fez, você pagou também uma moeda. Você pagou o mal, você não pode ser assim. Você tem que pagar o mal com o bem. Porque aí quando o Espírito Santo for lá convencer a pessoa, olha, isso tem muito errado. Se agiu errado com essa pessoa e tal. Aí a pessoa, o diabo vai procurar alguma coisa para acusar você também. Vai acusar de quê? Igual uma vez a Natasha contou esse testemunho aqui, há muitos anos atrás, muitos anos assim que eu me converti, o diabo usava muito a Natasha, ela não era mulher ainda. Aí às vezes ela me tratava mal, isso aí, ela contou esse testemunho aqui. E às vezes ela ia para, ai Deus, mas também eu trato ela mal, porque não sei o que, aí não sei o que, depois ela pensava direitinho e tal, o Espírito Santo falava para ela, mas mais o que? O que ela fez? Aí, realmente não tinha feito nada. Aí hoje ela disse que prestava atenção no que ela estava fazendo, estava errado. Mas se eu tratasse ela mal também. O diabo ia falar isso, ela também estava mal, chata, ela te xingou também e tal. Então você não pode
Você tem que acabar com todas as fortalezas do diabo. Você tem que ser uma pessoa que o diabo quer te acusar, entendeu? Quer jogar a pessoa quando quer procurar uma coisa, você não vai ser perfeito, não existe ninguém perfeito, mas ele não pode, porque ele não tem o que te acusar. Você está entendendo? Funciona desse jeito, não existe ninguém perfeito. Até no ministério a pessoa tem que ser assim. Até no ministério, porque se eu tenho uma coisa comigo que eu causo um escândalo, eu estou acabando com a vida de vocês. Você está entendendo? Todos nós temos alguns erros. Pastor, a senhora tem? Um deles é o horário de chegar aqui na igreja. Vou chegar lá. Mas isso não é uma coisa que possa desviar você. Pode ter alguns dias que ele reclama, mas daqui a pouco faz de volta, não aconteceu isso já. Depende da palavra de Deus. Mas já pensou se ele visse ali tomando um copo de cerveja? Entendeu? Ou se você soubesse aí botar um casinho escondido, poxa, acabou sua fé. Você está entendendo? E outra coisa, a gente não é perfeito, mas a gente tem que viver o que a gente prega. É muito chato. Quer ver uma coisa que derruba a fé da pessoa? É eu chegar aqui, pessoal, presta atenção. É pecado falar mal dos outros. Deus não aprova isso. Aí eu desço daqui e começo a meter um mal em alguém. Não, porque o irmão fulano de tal também, lá não sei o que, não sei o que, acabou. Poxa, eu estou falando uma coisa e falando outra. Você está entendendo? Não tem como. Você vai olhar para mim e vai falar, pastor, fala uma coisa, mas ela está fazendo outra coisa. O Ronaldo falou outro dia lá, obrigado, tá, Ronaldo? Deus abençoe e recompense vocês aí. Dá uma ajeitadinha lá na caixa, né? Na escada lá. Aí eu estava até falando com ele, conversando com ele sobre meu irmão, né? Mas aí ele foi lá, tu já pensou? Eu chego lá, fala isso aqui, eu chego lá na igreja, não, porque não sei o que, porque ele fala mal meia dúzia. Porque tem uns membros lá na igreja, que é tudo rebelde, não sei o que. Você tá entendendo? Poxa, ele vai olhar assim pra mim, ele pode não falar nada pra mim. Mas, irmão, nem ele vai estar pecando e pensar assim, não, aconteceu, fazer o quê? É a verdade. Entendeu? Ele vai ficar esquisito, você não vai levar tão a sério quando eu pregar aqui no altar. Entendeu? Poxa, eu pensei que era sério o negócio. A pastora prega uma coisa, vai lá e faz outra. Entendeu? Ela prega que a gente não deve mentir. Ela já mentiu com o Bernardinho, com o Getúlio. Entendeu? Tem que ter cuidado com isso. Claro que você tem que ter cuidado com as mentiras do diabo, tá? Porque lá no, acho que é no livro de Mateus, está dizendo assim: bem-aventurados sois quando mentindo, falarem todo tipo de mal contra vós. Tem isso também, ele pastor é de Deus, aí toma de pedrada. A pessoa para você na rua, já fizeram isso. Uma vez pararam uma irmã lá na igreja, lá na esquina, lá, o irmão saiu daqui porque ele quis casar comigo, não deu certo. Quis casar com a Natasha, não deu certo. Quis casar com algumas irmãs, não deu certo. Aí ele resolveu ir embora da igreja. Até em cima da luzinha ele deu, tá entendendo? Ele foi lá na casa da luzinha para evangelizar a luzinha. Ele gosta muito de evangelizar as irmãs, entendeu? Aí no final pede casamento. Ele evangeliza, no final pede casamento. Aí, o que acontece? Não deu certo, ele saiu daqui. Aí a irmã veio aqui fazer uma visita e foi embora. Não, pastor, eu vou voltar, que eu gostei da palavra e tudo. Nisso que ela saiu, eu mal fechei a igreja, eu saí e fui na padaria. Nisso que eu fui na padaria, ela estava parada na praça e ele estava descosta para mim, ele não me viu. E quando eu ia passando perto dele, ele estava falando mal de mim para a irmã. Não, mas se eu fosse você, não ia naquela igreja ali, não, porque aquela irmã, não sei o que, falando mal de mim para a irmã não vir aqui na igreja. Eu falei, Jesus, o que esse homem está fazendo? Você está entendendo? Mas tinha algum motivo dele falar mal de mim? Nunca fiz nada com ele. A única coisa que eu fiz foi que eu não quis casar com ele. E nem dar a mão da Natasha em casamento. Entendeu? A única coisa que aconteceu foi isso. Aí ele estava falando mal de mim, da igreja, falando para a irmã não vir aqui de jeito nenhum.
Então você tem que ter cuidado. Às vezes, não é o pastor que é o diabo que está jogando contra aquele pastor. Mas se você não vê, irmão, você está entendendo? Perfeito. Não olha para o pastor e para a pastora esperando perfeição lá, essa pessoa tão santa, igual Jesus, não. Não existe ninguém igual Jesus, de jeito nenhum. Jesus é santo, entendeu? Às vezes a gente fala uma coisinha que não deve. Às vezes a pessoa acha que todo dia o pastor tem que estar escangalhando de rir. O dia que o pastor está meio sério, olha lá, está com raiva. Com raiva não, todo dia, todo mundo tem um dia que está. Você acorda feliz todo dia, nem todo dia, fala a verdade. Me dá essa receita então aí, tá certo que a gente tem o Espírito Santo, mas nós temos lutas. O Davi, ele, um homem segundo o coração de Deus, né? Ele passou por um momento de adversidade. Senhor, como tem se multiplicado meus inimigos? São muitos que se levantam contra ele, está passando por um momento de adversidade. Então não é porque o pastor está meio sério, ele está com raiva de você, nada a ver. O pastor tem as lutas dele também. Você não existe ninguém perfeito. Agora, a gente não pode causar escândalo, né? Fazer alguma coisa que desvie um membro da igreja, entendeu? Não, sujeira, embaixo do pano, não pode ter essas coisas, entendeu? Tem que vigiar, glória a Deus. Gente, vamos orar então em nome de Jesus. Está chegando aí a Santa Ceia, está chegando o Dia das Crianças, que a gente estamos aí na expectativa. Vamos até fazer outros cartazinhos para a gente evangelizar mais as crianças. Quanto mais crianças a gente trouxer, melhor. E quanto mais voluntários tiver aqui, também melhor, gente. Porque criança sabe como é que é, né? Criança tem que ter pessoas que tenham paciência, que tenham sabedoria. Oi? Não, para botar aí. Aqui, obrigada, tá? Você entendeu, pessoal? E glória a Deus por isso. A gente vamos continuar aí. Aquela Bíblia é bem diferente. As palavras. É diferente. Eu estava acompanhando, vai ler bem. Amém. Vamos orar a Deus então, em nome de Jesus. Continuar a obrazinha aí, acabamos de tentar as portas lá fora, graças a Deus. Agora ele está orando aí para em nome de Jesus continuar, porque eu estava falando com a Natasha que eu terminei lá antes de pintar as portas, que eu comecei, né? Mas eu não vou poder mais fazer mais nada, eu tenho que ir para o monte, porque eu tenho que começar uma campanha nova, fogo do altar, né? E fogo consumidor, eu tenho que orar, consagrar as coisas, não pode ser de qualquer maneira. E também estou cheio de visita para fazer. Para mim também corrido. Mas eu comecei lá fora, eu tenho que me resto. Deus proverá. E graças a Deus. Natasha no lugar de duas, Natasha é mim. Aí são guerreirinhas, glória a Deus. Né? Os presentes de Deus, as formiguinhas de Jesus, glória a Deus. Vamos orar então em nome de Jesus. Vamos fechar nossos olhos. Pai, em nome de Jesus, nós viemos na tua presença. Primeiramente para te glorificar e reconhecer que tu és o nosso único e verdadeiro Deus, Criador do céu e da terra. Pai, em nome de Jesus, nós viemos a Ti, porque nós não temos um outro Senhor, nem um outro Salvador, senão Teu Filho amado Jesus. Viemos agradecer o Senhor, Pai, por esse conselho, por essa palavra que o Senhor nos enviou. Pedimos, Senhor, Pai, que o Senhor venha realizar, sim, os nossos sonhos, nossos projetos, nossos propósitos, mas que a gente não perca o foco, não perca a visão que foi chamado que o Senhor nos chamou, né, para somar no seu reino, para ganhar almas para o teu reino, e que a gente possa, Pai, estar firme nesse chamado, nessa comunhão com o Senhor. Pai, salva a nossa família. O Senhor diz: crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Liberta aquele parente, Pai, que está preso, que está, Deus, nas trevas. Por mais difícil que pareça, o Senhor nada é impossível. O Senhor salvou a família de Noé por causa da fidelidade de Noé. Então, por causa da fidelidade desses, Pai, que tem buscado o Senhor fielmente, oh Deus, lembra da família deles, visita cada um agora. Guarda, Pai, livrando de todo mal.
mal, do perigo, da violência, do homem sanguinário, de tudo aquilo, Pai. Oh Deus, que vem para destruir a vida, para destruir a pessoa. Que o Senhor põe anjos do Senhor guardando do lado. Eu sei que o Senhor tem anjos que trabalham. O Senhor envia o nosso respeito, porque a tua palavra diz que o Senhor é um Deus que trabalha para aqueles que nele creem, os que nele esperam. Envia anjos do Senhor, Pai, guardando cada parente, cada casa, cada familiar. E Deus, que o Senhor também venha alcançar todas as vidas, todas essas pessoas que estão sofrendo, Pai, nos presídios, nos hospitais, pessoas, Pai, passando coisas terríveis que a gente às vezes a gente nem sonha, não sabe o que a gente vê assim, mas não sabe o que é estar no lugar daquela pessoa internada, Pai, oh Deus, sem desenganado pelos médicos, pessoas que vegetando, Pai, ajuda essas pessoas. Outros desviados, Pai, não tem força para voltar. Pai, até mesmo pastores e pastoras, quantos pastores pararam as pastoras, Pai? Fecharam as portas, desistiram, jogaram a toalha. Pai, mas o Senhor é Deus, o Senhor falou na tua palavra que ainda há esperança para a árvore que foi cortada. Ao cheiro das águas voltará, o Senhor traz de volta, Pai, fortaleça. E esses que estão perseverando na sua presença, que sejam todos renovados com a sua força. A sua palavra diz que o Senhor dá força àquele que não tem nenhuma força e multiplica as forças, Pai. Ajuda essa pessoa, renova, fortalece com o teu Espírito Santo, dê bom ânimo, força, coragem para cada um continuar a jornada, Pai. Em nome de Jesus, o Senhor fortaleça nessa caminhada, livrando também de todo mal, como o Senhor protegeu, como o Senhor prometeu, eu te livrarei do laço do passarinheiro. O Senhor disse, eis que te conterei contigo. Não temas, que eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. O Senhor sustenta esse que tem confiado no Senhor, Pai. Em nome de Jesus, o Senhor guarda todos aqueles que temem ao Senhor. E a casa do justo é abençoada. Que o Senhor abençoe a casa, a família, os filhos, a prosperidade, a saúde, todas as áreas, Pai. Em nome de Jesus, eu abençoo esse cálice. Peço, Senhor, que o Senhor ponha o seu poder de cura, de libertação. Toda pessoa que tomar seja curada, seja livre, seja liberta. Em nome de Jesus, eu paraliso toda ação do mal, exigindo que saia da vida, do casamento, dos filhos, da prosperidade, da saúde de cada pessoa. Pega tudo que é Deus, sai e não volta mais em nome de Jesus. Pai, eu estou abençoando cada um, pedindo ao Senhor que o Senhor e sejam todos curados e libertos. O Senhor também receba os dízimos, as ofertas que são entregues no seu altar. O Senhor diz que eu honrarei todas essas pessoas, Pai. Em tudo, que sejam abençoados em nome de Jesus, tanto esse quanto o Senhor fez. Em nome de Jesus e graças a Deus. Amém? Pessoal, pode beber do cálice. Desejem um bom dia aos seus irmãozinhos aí. E nós vamos na paz do Senhor e colocar em prática o que Deus falou em nome de Jesus. Amém? E Deus abençoe todo o pessoal aí do Face, tá? Um bom dia aí para todos aí em nome de Jesus.